Paz e liberdade em Cristo para vocês. A mensagem dessa semana será uma mensagem um pouco diferente, um pouco mais densa, um pouco mais aprofundada. Que isso, Isaac? Você vai bater na gente? Não. Hoje nós vamos falar sobre os perdidos, mas que foram achados. Nós vamos tratar do texto de Lucas capítulo 15, que para muitos é o capítulo dos achados e perdidos da Bíblia. Só para contextualizar, a Bíblia vai dizer que muitos pecadores e publicanos se chegavam a Jesus. E por esse apego dos pecadores e publicanos a Jesus, os religiosos, os fariseus, os escribas, viviam criticando Jesus por isso. Então Jesus disse: vou lhes propor uma parábola. E ele começa a contar uma história que certo homem tinha 100 ovelhas. E perdendo uma, ele deixou as 99 guardada e foi em busca dessa única ovelha que tinha se perdido. Quando a encontrou, a pôs em seus ombros, a trouxe de volta e se alegrou, se regozijou, chamou os amigos, fez aquele churrascão, pagou picanha para todo mundo, porque tinha encontrado aquela ovelha perdida. E Jesus completou: assim é que o céu se alegra mais quando um pecador se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E Jesus continua contando a história com uma segunda história. Olha que redundância. Mas ele conta de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdendo uma dentro de casa, ela acendeu a luz, limpou a casa e até que ela encontrou, fez uma procura bem minuciosa e encontrou a dracma. Essa mulher se alegrou, chamou as amigas, chamou as vizinhas, fez uma festa porque tinha encontrado a dracma perdida. E Jesus completa: assim, da mesma forma, há uma festa no céu diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continua contando a história, emendando uma terceira história. Ele diz que certo homem tinha 2 filhos. Vindo o mais novo e pedindo parte da herança, ele disse: pai, eu quero o que é meu. E certo tempo depois, o pai fez a repartição e dividiu a herança entre os filhos. E outro tempo depois, esse menino decidiu: quer saber? Eu vou embora. Aqui não me cabe mais. Eu não preciso mais do pai. Eu não preciso mais do meu irmão. Eu não preciso mais dos empregados do pai. Eu tenho meu dinheiro. Eu consigo me sustentar. Eu não preciso disso aqui. E ele decidiu ir embora. A Bíblia diz que ele vai para uma terra distante. Ele decidiu ir para uma terra longínqua, uma terra longe. E lá ele começa a viver os seus desfrutes, sabe? Os seus deleites, sabe? Vivendo, pagando rodada para todo mundo. Talvez você está vivendo assim hoje. Porque é bom, quando você está com a vida dessa forma, as pessoas gostam de estar perto de você, porque você tem o que oferecer. Então ele gastou com seus deleites, com seus prazeres, até que a fonte secou. E junto com a fonte seca, a Bíblia diz que veio uma fome sobre a terra. E a situação desse homem ficou tão precária que a única coisa que ele achou para fazer foi pastorear porcos. E a situação dele ficou tão difícil, olha só como o poço dele foi só se afundando. Foi ficando tão difícil que ele sentiu vontade de se juntar aos porcos para comer. Nessa situação, ele lembrou que na casa do pai os empregados tinham pão sobrando. Então ele decidiu. Ele ensaiou um discurso e disse: eu vou voltar. Eu vou voltar para a casa do pai. Ele ensaiou o discurso e pegou a estrada. Aí a Bíblia diz que antes de chegar, o pai já o viu de longe e foi de encontro a ele.
E quando chegou a ele, ele foi dizer o seu discurso, o pai nem deixou ele acabar o discurso, já chegou, vem meu filho, já deu roupa nova, anel novo, sapato novo, pegou um bezerro cevado, que é bezerro gordo, já matou, já começou a fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e reviveu, o meu filho estava perdido, mas foi achado. Então chega o irmão mais velho e questiona o pai, pô pai, eu sempre estive aqui com o senhor, pai. Eu nunca abandonei o senhor como esse teu filho fez. Eu nunca gastei a herança com os deleites como esse teu filho fez. E o senhor nunca me deu um cabrito, pai. Agora esse daí, gastando tudo com as meretrizes, o senhor pega um bezerro cevado e mata para festejar com ele. O pai olha para o irmão. Eu imagino o pai, pô filho, você não entendeu ainda. Você nunca me abandonou. Você nunca saiu daqui, meu filho. Mas tudo o que eu tenho é seu. Agora você não pode se alegrar por este seu irmão que estava morto e foi vivificado, que estava perdido e foi achado. E é aqui que eu quero começar a me aprofundar com vocês. Porque na primeira história, nós vamos falar da ovelha que se perdeu, mas ela não percebe que se perdeu. Sabe? Ela faz parte do rebanho, ela faz parte do grupo, mas às vezes uma falta de atenção, às vezes um deslize, às vezes o dia mau, pois tem algo muito perigoso que está acontecendo, que eu não quero cometer isso, uma irresponsabilidade de pregar um evangelho para vocês, no qual não existe o dia mau. O dia mau vai chegar para mim, vai chegar para você. Quando nós vemos por evangelho, nós não ficamos isentos dos problemas. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas que nós precisamos ter bom ânimo. E tem umas pessoas pregando um evangelho de facilidades, de triunfalismo. E às vezes esta ovelha, quando ouve esse evangelho e fica engodada por ele, quando vem o primeiro dia mau, ela se perde. Quando vem o primeiro vento, ela desliza. E ela nem percebe que ela vai se perdendo aos poucos. E quando ela se dá conta, ela está perdida. Ela já não sabe nem como voltar. A ovelha já andou tanto tempo perdida sem perceber, que quando ela olha para trás, ela não sabe o caminho de volta. E o negócio é que, o interessante é que essa ovelha, ela está tão perdida que o caminho ela não sabe, e por andar perdida, ela está cansada. Porque quando a gente está perdido, a gente anda à toa. E às vezes você está cansado da forma que você está, porque você está andando perdido e nem percebeu que está perdido. Mas a boa notícia eu tenho agora para você. É que o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, está vindo aqui através desta mensagem, através de mim, para o seu coração, para dizer: filho, eu quero te carregar nos ombros, para te trazer por esse caminho de volta. Você não percebeu que estava perdido, você não percebeu que estava se perdendo, mas eu vim aqui para te resgatar. Vem. E a segunda categoria de perdido é a dracma, aquele que se perdeu dentro. E é aqui que vai ficar um pouco mais denso a nossa mensagem, porque eu quero falar com você que está dentro,
para você tomar o cuidado para não estar perdido dentro. Porque quando estamos perdidos dentro, nós começamos a fazer as coisas às escuras. Nós começamos a fazer as coisas escondidas. É por isso que aquela mulher, para encontrar a dracma, ligou a luz, para trazer clareza. E você vivendo às escuras, você não percebe que você está vivendo no lixo. Porque você está acostumado a fazer as coisas escondido. E você nem percebeu que está perdido dentro. E esse é o perigo. Que quando você está perdido dentro, você não percebe que está perdido. E hoje eu quero te fazer esse convite, eu quero te trazer essa advertência. Acenda a luz. Traz a clareza. Abandone este pecado hoje, este que te aprisiona nessa escuridão. Limpe a sua vida desse lixo que você está vivendo. Traz a clareza. Limpe o seu coração, que você vai ser achado novamente. E a dracma perdida aqui, eu quero dizer que esta é a tua essência, é a essência da sua vida. Porque você nota que você está perdido dentro quando você precisa viver escondido. Você precisa viver uma dupla personalidade. Você tem que ser uma pessoa perto de alguém e perto de outras pessoas você é outra pessoa. Jesus não quer isso para você. Jesus não quer que você perca a sua essência. Jesus quer que você seja achado. Então, acenda a luz. Limpe a casa e a sua essência será achada. E a terceira categoria, este personagem ele é diferente, que é o filho pródigo. Pródigo quer dizer esbanjador. E faço das minhas palavras as palavras de Timothy Keller, que nessa história o verdadeiro esbanjador é o pai. Porque o pai que esbanjou tudo. O pai esbanjou amor, compaixão. Mas o personagem principal aqui, que é o filho, ele é diferente da ovelha. Porque a ovelha se perdeu e não percebeu que estava perdida. Ele também é diferente da dracma, que se perdeu dentro. E às vezes ela nem percebeu que estava perdida. Apenas quando a luz foi acesa, estou perdido. Este é diferente porque ele decidiu sair. Este ele usufruiu de tudo que o pai tinha para lhe dar e decidiu ir embora. Ele pegou tudo que o pai conquistou, tudo o que o pai suou para conquistar e foi embora viver os seus prazeres, tentando preencher os vazios. Eu vou trazer para agora. Ele pegou a vida que o pai conquistou na cruz. Ele pegou a liberdade que o pai conquistou com o sangue derramado e viveu a vida como se não houvesse um amanhã. E está vivendo a liberdade presa no pecado. E hoje você está se vendo, em vez de se ver com vida, você está se vendo caminhando para a morte. Em vez de se ver livre, está se vendo caminhando numa escravidão. Mas o que eu quero dizer para você é uma coisa muito simples. Na casa do Pai tem pão sobrando. Na casa do Pai tem pão sobrando. Você está aí, com vontade de se juntar aos porcos para se alimentar. Mas na casa do Pai tem pão sobrando.
Na casa do Pai, você não precisa mendigar. Na casa do Pai, você não precisa se humilhar. Na casa do Pai, você só precisa reconhecer que você é filho. E aí que está o problema, porque o inferno mentiu para você. O inferno disse para você que por conta das coisas que você cometeu, por você ter abandonado o Pai, por você ter pegado o que o Pai fez por você e jogado no lixo, por você ter gastado com as meretrizes, com os seus vícios, com os seus prazeres, você só vai ser aceito como servo. Mas eu vim aqui para dizer para você que quem nasceu para ser filho nunca será servo. E esse também é o problema do filho mais velho que está na casa do pai. Porque ele mesmo estando na casa do pai, ele não se vê como filho. Ele se vê como servo. E eu quero direcionar para você, filho mais velho, você que está na fé também, mas se vê como servo. Você também é filho. O problema é que às vezes você não suporta ver alguém tendo o reconhecimento de que é filho e viver como filho. Mas eu quero te fazer o convite. Viva como filho. Pare de viver como servo. Você é filho. E viva com seu irmão. Porque às vezes o seu irmão não volta por sua culpa. Porque você, irmão mais velho, que vive como servo, vai querer o compará-lo como servo. Só que vocês dois são filhos. Eu falei que a mensagem hoje ia ser um pouco densa. E a mensagem que eu quero deixar para você é essa. Não importa aonde você está perdido, ainda há chance de se achar. Paz e liberdade em Cristo para vocês. Não se esquece, segue, curte, comente, compartilha, seja um canal de bênção para alguém. Filho, volta para a casa do Pai.